Salmo 73. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Repetindo, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Levanta sua mão bem alto. Maravilhoso Deus, a tua palavra agora será ministrada, e aqui eu apresento o teu povo que veio te cultuar, e que adorou, e que orou, e que louvou, mas agora esperam ouvir a tua palavra. Que não seja, Senhor, o homem, mas que o teu Espírito fale pela boca do homem. Assim, Deus, eu peço, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu quero que você preste bastante atenção nessa ministração. Eu não sei se esse é o seu caso. Eu não sei se alguém aqui está passando pelo que vou dizer agora. Eu não sei se você conhece alguém que está nessas condições que agora vou falar para você. Mas o que eu sei é que muitos crentes hoje se encontram assim como o pastor, com inveja da prosperidade do ímpio. Eu vejo hoje muitos servos de Deus dizendo: por que eu sirvo a Deus, me esforço para estar cultuando ao Senhor e para andar com fidelidade na sua presença, e estou com a minha vida cercada de problemas, enquanto o ímpio vizinho da minha casa, ele não está nem aí para Deus, antes blasfema de Deus, zomba dos que servem a Deus e tem uma vida próspera. Tem muitos crentes hoje que estão falando dessa forma. Por que eu sou um dizimista fiel e estou passando por apertos na minha vida financeira, enquanto aquele ímpio que trabalha na minha empresa, na mesma empresa que eu trabalho, e não é dizimista, zomba de quem é dizimista, zomba dos princípios de Deus, e ainda assim consegue ter o carro novo, a casa nova, e consegue ter prosperidade financeira. Sabe, tem muitos crentes que estão hoje falando isso, e alguns que não falam, não externam, mas pelo menos estão com esse pensamento dentro do coração. E esse tipo de pensamento e essas palavras revelam o quê? Uma certa inveja do ímpio, uma certa inveja do que o ímpio tem, de como o ímpio vive. Sabe, muitas pessoas hoje, conhecedoras de Deus, conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que até já foram batizadas com o Espírito Santo, que já estão há tempos nos caminhos do Senhor, que já desfrutaram de tantas maravilhas do Senhor, e a maior de todas é a intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, mas ainda assim estão olhando para a vida do ímpio e desejando ter o que o ímpio tem, invejando
o que o ímpio tem, almejando o que o ímpio tem. Escuta, eu digo que isso é uma grande loucura. Isso é uma grande loucura. E isso pode fazer o homem se desviar de Deus facilmente. Isso pode fazer o homem se afastar de Deus facilmente, sem que ele perceba. E é justamente isso que está dizendo esse salmista. Esse salmista, ele está dizendo justamente isso. No versículo 2 ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele está revelando que quase se desviou. E por quê? Qual o motivo? Não é porque ele estava sendo tentado. Não é porque ele estava querendo beber, se embriagar, voltar aos vícios, ou ter algum vício, se prostituir, adulterar. Não é nada disso. O que quase fez ele se desviar, o que quase fez ele se afastar do Senhor, foi tão somente porque ele estava invejando o ímpio. Invejando a prosperidade do ímpio. Ele revela isso no versículo seguinte. Eu vou ler novamente o 2, em seguida o 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Por que ele quase se desviou? Por causa da sua inveja à vida dos ímpios. Por que ele quase se desviou? Quase caiu? Porque ele parou de olhar para o Senhor, de visualizar as coisas boas que tinha recebido do Senhor. Ele parou de observar, a sua comunhão com Deus, que não há dinheiro que compre. Ele parou de observar a intimidade que tinha com o Senhor, que não tem dinheiro que pague. E para começar a olhar para o que tinha o ímpio, para começar a observar a prosperidade do ímpio. Ele dizia no seu coração: o ímpio vive regaladamente, o ímpio ele não sofre como eu sofro, o ímpio ele tem tudo nas mãos, o ímpio ele não está nem aí para Deus, para guardar os caminhos do Senhor, e ele tem uma vida próspera, e eu estou nessas condições. Era isso que se passava pelo seu coração. E isso quase fez ele se desviar. No versículo 4, veja o que tinha no seu coração. Ele externa, ele fala o que estava se passando por dentro do seu coração. O versículo 4 diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Ele estava externando o que estava dentro do seu coração. Isso era o que ele via em relação ao ímpio. Eles estão fartos, eles têm tudo, eles têm uma vida larga. O versículo de número 8 diz: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam enganosamente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Veja o que se passava pelo coração dele. São ímpios, estão sempre seguros.
São ímpios, vivem na perversidade, não estão nem aí para Deus e vivem prosperando. As riquezas dele não param de se multiplicar. Veja o que ele estava olhando. Olhando para a vida do ímpio, de tanto olhar, observar o que tinha o ímpio, como vivia o ímpio, ele passou a invejar o que tinha o ímpio, como vivia o ímpio, e isso é algo desagradável aos olhos de Deus. Isso é algo terrível aos olhos de Deus. Deus não quer que venhamos estar invejando a vida do ímpio. Deus não quer que venhamos estar focando no que o ímpio tem, no que o ímpio come, no que o ímpio ele veste. Deus não quer que venhamos estar focando na prosperidade do ímpio. Mas infelizmente tem muitos crentes assim. Escuta, houve uma época em Israel que o povo estava assim. Você pensa que foi só com este homem que isso aconteceu? Houve uma época em Israel que o povo estava assim. O povo de Deus estava assim. E falou o Senhor para o povo de Israel, exortando, porque eles se encontravam assim. No livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, e no versículo 13, veja o que fala o Senhor ao povo de Israel, porque eles se encontravam assim. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O Senhor viu essa loucura no coração do povo de Israel. O Senhor viu que o povo de Israel estava desgostoso, porque servia ao Senhor, guardando os seus preceitos, jejuavam, santificando-se ao Senhor, se esforçavam, sacrificavam a carne, a própria vontade, para viver em fidelidade ao Senhor, enquanto os ímpios não estavam nem aí para essas coisas e viviam muito bem. E viviam muito bem e desfrutavam de prosperidade. Só que, quando Deus viu esse pensamento no coração do seu povo, do povo de Israel, você viu o que Deus falou. Deus exortou, dizendo, as vossas palavras foram agressivas a mim. Mas o que fizemos? Vós dizeis que o ímpio tem uma boa vida e não serve a mim? Vós dizeis que inútil é servir ao Senhor, se esforçando para ter uma vida reta, santa diante do Senhor, porque os ímpios não estão nem aí para isso e vivem bem. Deus exortou o povo de Israel, porque Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que venhamos viver dessa forma. O salmista, voltando para o Salmo 73, ele próprio diz que quase se desviou do Senhor. Se desviar do Senhor, o que é? É perder a salvação, é perder a comunhão com Deus. Quase se desviou do Senhor por causa dessa linha de pensamento, porque ele pensou na prosperidade do ímpio, ele almejou, ele desejou, ele invejou a prosperidade do ímpio. Ei, escuta, você pode até não ter prosperidade financeira como muitos ímpios têm. Você pode até não ter o conforto que muitos ímpios têm. Você pode até não ter fama como muitos ímpios têm. Mas você tem algo que o dinheiro do ímpio não pode comprar. Você tem algo que toda a riqueza dessa terra não pode pagar. Ei, escuta, quando o ímpio, ele entra em desespero, quando o ímpio, ele se encontra em aperto, quando o ímpio, ele se encontra em um beco sem saída, como dizem, o que o ímpio faz? O ímpio, ele coloca uma arma na cabeça e atira, tirando a própria vida. O ímpio, ele se desespera, entra em depressão. Por quê? Porque ele não tem o que você tem, porque ele não tem o que nós temos. Então o dinheiro, a riqueza, a prosperidade dele se resume a nada, de nada vale. Pastor, mas o que é que eu tenho que é tão valioso e que o ímpio não tem? Pastor, o que é que eu tenho que é tão valioso
que o dinheiro da terra não dá para comprar, que a riqueza do ímpio não dá para pagar. Pastor, o que é que eu tenho? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, o dinheiro não pode comprar. O Espírito Santo, o ímpio não pode adquirir, sem que ele deixe toda a soberba e se converta ao Senhor e passe a ser um crente. Eu lembro de um momento em que um homem que tinha dinheiro, poder aquisitivo alto, né? Ele era ímpio. E aí ele viu o apóstolo Pedro orando e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E ele quis comprar aquilo. Pensava que era algo que dava para comprar. O que eu tenho que fazer para adquirir esse poder aí? Eu sou metido a mágico, mas não sei dessas coisas não. Mas eu quero obter isso aí. Como é que eu faço? Pedro exortou na lata. Você é louco? Você pensa que o dinheiro compra isso? O dinheiro não compra. A riqueza do ímpio não pode pagar. Não, o ouro e a prata desse mundo não pode pagar por isso. O dinheiro deste mundo inteiro não pode se comprar, não pode pagar por isso. Pela presença do Espírito Santo, pela uma comunhão com Deus. Ei, o ímpio tem dinheiro, conforto, fama, poder aquisitivo. O ímpio tem, mas ele não tem aquilo que nós temos. Muitos chegaram aqui hoje aflitos, muitos chegaram aqui hoje preocupados, mas agora, mal começou o culto, já começou a sentir um gozo, uma alegria. E o que é? É o Espírito Santo renovando, avivando, fortalecendo. O ímpio não tem isso, o ímpio não sabe o que é isso. Ei, comece a valorizar mais aquilo que Deus te dá. Comece a valorizar mais a prosperidade que você tem. Comece a valorizar mais aquilo que você tem, irmão. Deus não quer que tu fique olhando para o que tem o ímpio. O ímpio pode estar cheio de dinheiro, cheio de riquezas, cheio de fama, mas você sabia que ele precisa de você? Ele precisa de você para anunciar a ele as palavras da vida eterna. Não é o crente que precisa do ímpio. Não é o crente que é para invejar o ímpio. Ele é quem precisa do crente para anunciar a ele as palavras da vida eterna. Eu já cheguei para homens milionários. Não é homens ricos, homens milionários. Não faz muito tempo que eu estava em um escritório de um milionário. Conversando comigo, ele estava se abrindo no escritório da empresa dele. E ele falava assim: pastor, você acredita que eu não preciso mais trabalhar? Ele tem 51 anos. Há muito tempo eu tenho uma certa amizade com ele. Ele não bebe, não fuma, é uma pessoa direita. Mas ele não tem Deus na vida. Ele, conversando comigo, disse: pastor, eu tenho uma boa vida financeira, eu não preciso mais trabalhar, eu trabalho porque gosto. Pastor, eu não tenho necessidade de nada. Quando eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou, passo uns dias lá. Quando eu quero comprar uma coisa, eu compro. Graças a Deus, eu não preciso de nada, financeiramente falando. Mas, pastor, você sabe que há uma tristeza muito grande dentro de mim? Eu disse: que é mesmo, o que é? Pastor, eu queria ter o amor da minha filha. Só que a minha filha nem sequer dá um telefonema para mim. E falando, e começou os olhos a lacrimejar, a derramar lágrimas. Aí eu pude ver, poxa vida, o homem é rico, milionário, aparentemente tem tudo de bom, aparentemente é muito feliz. Quem olha sente inveja do que ele tem, do que ele possui, do que ele adquiriu, mas não sabe como está o seu coração. Angustiado, aflito, dentro de si, tem a consciência de que tudo que tem não vale nada, porque ele não consegue
o amor da sua filha. Eu disse assim para ele: faz o seguinte, vai lá na igreja, faz uma campanha de oração, peça ao Senhor para Ele tocar o coração dela. Ele disse: pastor, só se for isso mesmo, só se for Deus que tocar, porque eu comprei um carro para ela, importado, que ela queria, um carro de quase 100 mil reais. Pastor, ela não veio buscar a chave do carro, ela me desprezou a tal ponto de o carro estar guardado lá. Ela não quer me ver, não quer o carro. Aí eu fiquei assim, maravilhado com o que eu via. Sabe, ele percebeu, ele caiu em si, que ele não pode comprar tudo. Ele não pode comprar tudo com o dinheiro que tem. Ei, ninguém pode comprar felicidade. Compra carro, compra casa, compra mansão, mas não compra felicidade. E a felicidade dele, o que é? É o amor da sua filha voltado para ele, que não existe, não tem. Ele tentou comprar, comprando um carro para lá de presente. Ele tentou comprar de várias maneiras, mas não conseguiu. Por quê? Porque nem tudo o dinheiro pode comprar. Mas Deus pode dar. Deus pode dar. Porque Deus muda o coração do homem. Deus transforma o coração do homem. E eu disse para ele: experimenta aí na igreja, faz lá uma campanha de oração pela tua filha, para que essa história mude. Ou seja, o ímpio milionário diante de mim, mostrando suas fragilidades, mostrando a sua angústia, e eu percebendo: poxa, eu não tenho, comparado a ele, financeiramente falando, eu não tenho sequer a 10ª parte. Se eu tivesse a 10ª parte do que ele tinha, era tanto. Sabe, eu não tenho, acho que 1% do que ele tem, financeiramente falando. Mas eu sou feliz. Sabe, eu tenho alegria aqui dentro do meu coração. Eu não vou dormir e fico perdendo a noite de sono com a angústia no coração, não. Eu às vezes, antes de me deitar, já estou dormindo, porque eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho felicidade. Escuta, o ímpio precisa de você, você não precisa do ímpio. Escuta, o ímpio é que tem que invejar o que você tem, não você invejar o que ele tem. Pastor, o que eu tenho de tão bom que uma pessoa possa invejar? Comunhão com Deus, paz de espírito, alegria na alma, a certeza da salvação, a intimidade com o Espírito Santo, dom espiritual. Ei, você tem tantas coisas que não dá para falar tudo, porque são coisas demais. Você tem coisas demais na tua vida. Não olhe para o que o ímpio tem, nem tão pouco venha desejar ou invejar o que o ímpio tem, irmão. Isso é uma ofensa a Deus. Isto é uma ofensa a Deus. Amém? Diz para quem está ao teu lado: isto é uma ofensa a Deus. Desejar o que o ímpio tem, almejar ou invejar o que o ímpio tem. Deus se sente ofendido com isso. É por isso que nós lemos em Malaquias 3:13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Aí ele vai dizer: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Ele vai dizer: ora, pois nós reputamos por bem-aventurados e soberbos também os que cometem impiedade. Se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Deus se sentiu ofendido. Isso foi terrível aos olhos de Deus, ver isso no coração do seu povo. E ele exortou: vossas palavras são agressivas a mim. Por quê? Porque eram essas as palavras deles. Amém, pessoal? E no 73 de Salmos, o salmista disse que isso quase o fez se desviar do Senhor. Isso quase o fez se desviar do Senhor. Sabe por que ele não se desviou? Ele vai dizer por que ele não se desviou. Ele não se desviou porque ele foi para o santuário adorar a Deus. E quando ele adorava a Deus, Deus o fez entender. O fez entender qual que seria o fim do ímpio. Deus o fez entender
que ele estava agindo loucamente. O versículo 16, Salmo 73, versículo 16, palavras do próprio salmista, que estava invejando a princípio a prosperidade do ímpio. Salmo 73, versículo 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele parou e foi orar, e foi para a presença de Deus orar, buscar ao Senhor. Aí ele passou a entender qual que era o fim do ímpio. Ele passou a entender que aquilo que o ímpio, a quem ele estava invejando, tinha, era coisa passageira, que não dava para se comparar com o que ele, o salmista, tinha. Ele diz que quando entrou no santuário, aí o Senhor o abriu o entendimento, o fez entender qual que era o fim dos ímpios. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então entendi eu o fim deles. Aí ele vai falar, versículo 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. O que eu falei a princípio, qualquer coisinha, ficam totalmente consumidos de terrores e fazem loucura, alguns tiram a própria vida. Como faz com um sonho o que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Sim, ele vai falar que entende qual o fim dos ímpios, qual o resumo da vida de um ímpio, se não se converter. Porque a partir do momento que se converte, se entrega ao Senhor, deixa de ser ímpio. Deixa de ser ímpio, porque o Senhor o purifica de toda a impiedade. Mas se não se converter ao Senhor, se continuar na sua vida de soberba, na sua vida desgraçada e miserável, sem lembrar de Deus, sem buscar a Deus, então morrendo da impiedade, o fim é terrível. Amém, pessoal? Escuta, você servo de Deus, você serva de Deus, comece a valorizar o que você tem. Comece a observar o que Deus fez e faz e dá em tuas mãos. Amém, pessoal? Amém, irmão? Eu estava lendo hoje aquela carta, uma das 7 cartas de Apocalipse, uma das igrejas, a Laodiceia, muito rica, muito próspera, dizia que tinha tudo que tinha, tudo que queria, era rica, era próspera. E aí Deus vem e traz uma exortação. O versículo, capítulo 3 de Apocalipse, o versículo de número 17, é onde está essa carta. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. É o que dizia muitos ricos, ímpios. Não tenho falta de nada, rico sou. E aí o Senhor traz essa exortação: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Exortação de Deus. O versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O Senhor aqui está falando de riqueza espiritual. Esses só tinham a riqueza material, batiam no peito e diziam que não tinha falta de nada, tudo que tinha, tudo que queria tinha, alcançava se quisesse. Aí o Senhor está dizendo:
aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Que coisa profunda. Em outra passagem, parábola que o Senhor Jesus, ele fez, está lá no Evangelho de Lucas, um homem muito rico, batia no peito e dizia: alma, temos muita riqueza, come, bebe, folga, olha, não tem mais nem onde recolher tanta riqueza, mas eu já sei, vou fazer celeiros maiores para acumular ainda mais riquezas. Aí o Senhor bradou dizendo: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Mais uma exortação. Nessas passagens bíblicas nós percebemos que realmente o ímpio não pode ser invejado. Não, a igreja não pode cair nessa loucura. Amém? Estava hoje vendo um vídeo sobre o arrebatamento, e nesse vídeo, que é muito interessante, é até chocante, nós vemos muitas pessoas cheias de dinheiro nas mãos, chorando, gritando, desesperado, enquanto via os crentes subindo para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, enquanto viu o arrebatamento acontecendo, e aquele monte de dinheiro se queimando nas mãos deles, eles se queimando no inferno. Sabe, meu irmão, escuta, eu digo isso não para que você odeie o ímpio, porque o Senhor diz na sua palavra que não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que o ímpio se converta, todos eles se convertam, mas eu digo que se o ímpio não se converter e morrer nessa impiedade, nessa iniquidade, com toda a sua riqueza e prosperidade, ele perece e vai para o Hades, onde o fogo não se apaga, onde o tormento é contínuo, é eterno. Ei, se você, meu amado irmão, observar bem, se você observar bem a Escritura Sagrada, os textos sagrados, a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai entender que você é riquíssimo, você não tem que invejar a vida do ímpio, a prosperidade dele, porque você tem muito mais, a tua riqueza vai muito mais além, a tua riqueza não está resumida aqui nessa terra, não consiste nas coisas materiais desse mundo, a tua riqueza vai muito adiante, vai muito além, a tua riqueza está no reino dos céus, a tua vida eterna, a tua salvação. Você não vai lutar para comprar ouro e guardar em cofres de segurança máxima. Você vai andar sobre as ruas de ouro, irmão. Você vai andar sobre as ruas de ouro. Amém, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, não se iluda. Aqui é passageiro, aqui é breve, aqui é apenas um passeio que nós estamos dando, nós estamos peregrinando aqui. Ei, a tua cidade, o teu lugar de morada, ei, escuta, o teu tesouro não está aqui, está lá. Amém. Não se iluda. Não entre nessa de viver desesperado como ímpio para adquirir, para ter, para conquistar, para prosperar. Não inveje a vida do ímpio. Viva mansamente, humildemente, com simplicidade e reconhecendo que a maior riqueza você já tem, que foi o Senhor quem te deu. Se alguém tiver que invejar alguém, é o ímpio que tem que invejar você, e não você que invejar o ímpio. Amém? Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos finalizar no Salmo 73. Aleluias. Aleluias. Versículo 2, para que não saia mais do nosso coração. Quanto a mim, o salmista, um homem que tinha comunhão com Deus, ele não estava falando de outros, ele estava falando de si mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver
prosperidade dos ímpios. Amém? Diga: eu não vou invejar os soberbos. Diga: eu não vou invejar a prosperidade dos ímpios. Diga: eu vou observar que a maior riqueza foi a que o meu Deus já me deu e a que me aguarda no reino dos céus. Amém? Diga: graças a Deus.